Olá pessoal, sou o professor Bruno Arruda. Estou gravando mais um vídeo de uma sequência aí orientada para contribuir para quem vai prestar concurso público. Bom, só que o vídeo de hoje eu chamo de uma pausa para o café, porque não é um autor comum em editais de concurso. É um autor muito mais comum para edital de mestrado, doutorado, tá bom? Mas é uma pausa aí. É um vídeo que eu vou comentar da primeira parte para provocar uma reflexão e ampliar o nosso olhar, que é sempre importante aí para quem vai prestar concurso ter um olhar amplo dentro da educação, né, para você aí organizar, dependendo da secretaria, especificar o que vem em cada edital. Mas esse olhar amplo é muito importante anteriormente. Bom, o livro que eu vou falar hoje é o livro A Educação para Além do Capital, de Estevan Mesaros. Ele é resultado de uma conferência, da conferência que ele fez aqui no Brasil, dedicada no fórum, né, no Fórum da Educação, Fórum Mundial da Educação. Então resultou nesse livro. Então se a gente observa pelo título e pela capa, ele já nos provoca aí o que ele vai refletir, o que ele vai nos provocar nesse pequeno livro. Né? Não é um livro extenso, mas bem denso e bem importante aí para a nossa compreensão, qual que é a relação da educação, o interesse, o objetivo, a quem serve, né? E o compromisso que a educação tem para buscar um rompimento, né, uma alternativa radical. Bom, nesse livro ele inicia apresentando aí três epígrafes de autores que perpassam um período de 5 séculos. E ele vai tratar dessas 3 epígrafes aí, trazendo um resumo, dizendo que elas enfatizam a urgência de se instituir, tornando-a ao mesmo tempo irreversível uma radical mudança estrutural, uma educação que nos leve para além do capital, no sentido genuíno e educacionalmente viável do termo. Então, uma educação para além do capital, uma educação que não esteja submetida aos interesses do modelo econômico, o capitalismo. Se a gente for observar nos autores anteriores, direto e indiretamente, todos vão abordar esse modo regulador, esse modo como que os interesses políticos, sociais, econômicos interferem. Então ali diretamente dentro do currículo, da didática, de toda a estrutura do ambiente escolar. Então é por isso a gente precisa ampliar o nosso olhar a um nível complexo, para enxergar essas estruturas enfim, se posicionar. Para que educação estamos contribuindo, qual é a lógica, quais são os valores que a gente coloca em nossa prática, no nosso dia a dia, e saber que alguns desafios só serão superados com uma mudança aí radical. Mudança radical, porque dentro da sua estrutura, o capitalismo, ele não permite, ele não permite uma educação de fato emancipatória. Ele não permite uma educação que valorize o ser humano na sua integralidade, que reconheça e potencialize, valorize o ser humano. Dentro da sua estrutura ele não permite. Algumas mudanças que ocorrem são apenas ajustes. Ele vai decorrer depois disso. Então, ele traz aí sobre essa questão de uma mudança radical, estrutural. Uma radical mudança estrutural. Aí ele vai seguindo, ele vai comentar que caso não se valorize um determinado modo de reprodução da sociedade como necessário quadro de intercâmbio social, serão admitidos, em nome da reforma, apenas alguns ajustes menores em todos os âmbitos, inclusive da educação. Então, enquanto não se valorizar a necessidade de um modelo social, de um modelo de sociedade, de concepção diferente daquela que a gente tem vivenciado,
não há alteração. O que ocorre são alguns ajustes, são manutenções de um sistema que a sua base ela é ainda totalmente excludente, ela é ainda uma base totalmente que vise apenas a interesses, né? A interesses de pequenos grupos, sem respeitar a dinâmica de cada indivíduo, principalmente no seu período escolar, que é o seu período de maior desenvolvimento, né? As etapas da infância, da juventude, onde o ser humano ali precisa desenvolver, isso já vem sendo comprovado, diversas características para poder ter uma saúde mental, uma saúde física, um conhecimento cultural, intelectual para uma boa vivência. Então isso contribui com a sociedade. Então se hoje a dinâmica da sociedade de disputa, de um ser melhor que o outro, né? Essa concorrência, essa coisa de não colaborar, não contribuir com o outro, é cada um por si, e isso perpassa pela lógica, isso sai da lógica desse sistema, dessa base. Então, enquanto não se busca uma alternativa radical, tudo que vem, né, a educação vem buscando construir, né, algumas políticas públicas, alguns projetos, algumas ações são apenas ajustes, são paliativos, são a manutenção, né? Não se transforma, vai ser sempre aquela coisa de secar gelo, né? Secar gelo, porque no final acaba se colocando o ser humano como uma mercadoria que você o prepara, o molda para contribuir com o sistema, né, com seus interesses. E ainda mais se a gente falar na dinâmica que a gente vive nos últimos anos de um sistema de informação, de tecnologia que modifica, que se transforma constantemente. Como é que se coloca uma educação a serviço desse interesse, né, a serviço do capital, do capitalismo? Então é uma lógica aí que tende a adoecer crianças, jovens, os profissionais nas seus diversos segmentos. Então ele traz isso daí, né? Então precisa valorizar e buscar um modo de reprodução daquele diferente, né? Daquele que hoje se tem na sociedade, do modelo vigente. Então ele vai refletir, vai provocar nessa primeira etapa do livro, ele provoca aí falando dessa estrutura do sistema capitalista que ele não se corrige. Não tem como, por mais que você pense o capitalismo, paz e amor, outras perspectivas assim, não adianta. Na sua estrutura ele é excludente, ele não busca no seu processo ainda mais educacional a valorização, o reconhecimento, o desenvolvimento do ser. Aí ele fala, o capital é irreformável, porque pela sua própria natureza é dele, como totalidade reguladora sistêmica é totalmente incorrigível. Então ele não modifica, né? Por mais que se busque alternativas dentro dele, aí ele vai falar que diversas concepções educacionais das mais brilhantes, bonitas, né? Bonitas, daquele viés de transformar, não vai modificar enquanto não se busca essa estruturação, essa mudança radical dessa estrutura do capital, né? E aí fala da educação para além do capital. Aí vai seguindo, essa primeira etapa ele trata especificamente dessa estrutura do sistema. Aí ele diz que é necessário romper com a lógica do capital, se quisermos contemplar a criação de uma alternativa educacional significativamente diferente. Então, por mais que se busque os diversos metodologias, ações que deem significados, né? Que potencialize, que transforme, não se chegará, não se alcançará a todos ou a grande maioria, não será de fato enriquecedor, porque ainda está preso a essa lógica do sistema, que é dele, né, que é natural, da sua natureza. Então não adianta, são apenas ali algumas ações, algumas coisinhas paliativas.
né? Aqui estou usando alguns outros termos aqui para ficar mais fácil. Então ele vai provocar, ele vai nos provocar, ele vai trazer exemplos. Então ele diz os limites objetivos intransponíveis, mesmo quando ligados à melhor das intenções subjetivas. Então, por mais que alguns interesses, né, do próprio sistema capitalista, de querer algo, né, até pensar que é algo bom, mas não se altera a sua base, por mais perspectiva que tenha aí de algum interesse positivo, de intenções subjetivas. Aí ele dá dois exemplos aí de Adam Smith e Robert Owen. Do Adam Smith ele comenta sobre que o trabalhador, né, ele fica ali focado, né, muito focado naquela repetição do seu trabalho, da sua prática. Ele não se apropria de outros conhecimentos, de outras informações, culturas, e a partir disso ele passa a não ter, né, essa amplitude, né, esse interesse, porque ele fica só naquela repetição da mesma coisa e tem uma tendência à embriaguez, à libertinagem e até o desinteresse pela educação. Então ele comenta, dá um desinteresse pela educação, mas em nenhum momento ele questiona o próprio sistema, o seu próprio modo de exploração, né, da força de trabalho. Ainda mais esse autor, dentro do seu período que ele traz essa reflexão, largo, o tempo de trabalho é muito mais largo, mais estendido, são 12 horas de trabalho, mais de 10 horas de trabalho. Então imagina uma pessoa, né, um trabalhador, trabalhadora, longo período de trabalho, e como é que ele faz, para ter acesso à cultura, à educação, ampliar, né, a sua perspectiva cultural, intelectual. Então, em nenhum momento ele faz um apontamento do próprio sistema que explora essa força de trabalho, mas diz, né, dessa culpa, né, culpabiliza o trabalhador pela aquela série de repetições do seu afazer, do seu trabalho. Isso ocorre muito hoje na educação, culpabilizar a professora, culpabilizar o professor, né, mas não dar as condições, não digo materiais concretas apenas, né, mas do próprio profissional ampliar, né, ampliar o seu cabedal de conhecimento cultural, ainda mais que para manter uma base mínima familiar atua em 2, 3 escolas, tem que trabalhar 10 horas, como é que o seu corpo, né, ainda mais o intelectual cognitivo, que é a sua ferramenta ali de estudo no processo de mediação do conhecimento, como é que está? Como é que está ali preparado para fazer essa mediação, para fazer esse processo de construção dentro do espaço escolar? Então, por mais que traga aí uma reflexão, esse autor, bem conhecido dentro dos estudos do defesa do capitalismo, mas em nenhum momento questiona. E o outro autor que ele comenta, Robert Owen, vai trazer sobre a questão de que vai chegar um momento que os trabalhadores vão perceber, né, do seu trabalho ali, do seu esforço, o retorno que não chega, as suas condições, e eles vão exigir. Eles vão exigir. Então é necessário oferecer mais, oferecer, né, mais condições, direitos, né, acessos. Então é importante porque eles vão aí em algum momento reconhecer a sua situação submissa, né, de exploração. Então é preciso, se você pensar numa perspectiva, que legal, que bom, ele está dizendo que tem que melhorar para os trabalhadores e trabalhadoras, mas em nenhum momento ele questiona o próprio sistema, né, no seu modelo, e ele traz essa perspectiva no sentido de acalmar os ânimos, não é melhorar no sentido que precisa, o que é justo, né, porque é a força do trabalho que está sendo ali imposta, impregnada. Não, é para acalmar os ânimos, para não acontecer uma rebelia, para não acontecer uma revolta. Porque imagine eles começarem a questionar as suas condições de trabalho. Então vamos oferecer um pouco mais. Vamos oferecer um prêmio. Se a gente for atualizar hoje em dia, né? Se a gente for atualizar hoje em dia, é o quê? Dá um prêmio, dá um benefício, né? Dá aí
um valor financeiro de desempenho aí, porque acalma, né? Acalma, a pessoa tranquiliza, dá uma bolsa a isso, enfim, né? Para o trabalhador. Se a gente for pensar em educação, acontece muito isso, né? São os prêmios, são os valores aí que as pessoas alcançam para acalmar. É para acalmar, porque cada vez mais você vai tendo a condição de observar, de refletir, observar que, né, tem muita coisa aí, muita coisa que precisa ser discutida. Então, por mais que alguns vão trazer aí intenções subjetivas, mas não se altera. O sistema ainda ele explora, ele tem essa característica. Então, quando a gente fala de uma educação que busca uma perspectiva para além disso, não adianta, né? Segundo o autor, apenas ali pequenos ajustes, umas políticas, umas ações que são paliativas. Ou se muda radicalmente o sistema, visando esse modo, uma alternativa social, ou não adianta. A educação sempre estará aí enraizada nesse sistema que é excludente, que é exploratório, né, que beneficia uma minoria. A minoria. Aí ele vai seguir dizendo que o sentido da mudança educacional, aí, ó, radical, não pode ser senão rasgar da camisa de força da lógica incorrigível do sistema. Então é uma coisa mesmo que não tem como. Para aqueles que colocam uma educação humanista, uma educação que está para respeitar, valorizar o ser humano, a sua diversidade, entender que a etapa da educação é uma etapa de um desenvolvimento fantástico, né, importantíssimo, da educação infantil, isso fundamental, médio, enfim, a educação, esse período são janelas importantíssimas para o desenvolvimento do ser humano. E aí na sua fase adulta, ele sendo crítico, criativo, tendo aí um vasto conhecimento de toda o conhecimento da humanidade, um conhecimento cultural, ele vai decidir, ele vai, né, trilhar o seu caminho, buscar o que ele mais tem afinidade. Mas antes disso ele se reconheceu, ele se desenvolveu completamente. Então, para aquele que defende, acredita numa educação, né, humanista, nessa que veja o humano, né, enquanto humano e não enquanto mercadoria que vai ser entregue para substituir aí peças que faltaram, que faltam, ou para complementar outros interesses, precisa de fato aí rasgar, entender que não tem como, né? Não tem como. É uma coisa ou é outra, porque senão sempre vai dar esse choque na educação. E quem está no chão da escola sabe que tem momentos, em algumas realidades a todo momento é muito forte. E isso gera um adoecimento total, tanto de quem está ali tanto de crianças, jovens e adultos, e dos profissionais. Ainda mais quando a gente não amplia esse olhar, vai enxergando as coisas de maneira fragmentada e passa a culpabilizar. Não estou aqui dizendo que não tem responsabilidades. Todos aqueles que atuam na educação têm responsabilidades, mas quando a gente não amplia esse olhar para entender a complexidade da coisa, a gente passa a culpabilizar. E a culpa sempre vai caindo bem lá de cima, né? Vai caindo no chão da escola, no chão da sala de aula, na professora e no professor. Lógico, tem responsabilidades, mas não se trata de apenas, né, uma ideia de culpabilização. E para que não ocorra uma revelia, você vai aí, né, dando aí gratificações, coisinhas para abafar, para acalmar. Porque para que não se chegue a esse entendimento amplo, e observa que uma coisa não dialoga com a outra. Não tem como. Aí ele continua, ele segue aí, ó. Perseguir de modo planejado e consistente uma estratégia de rompimento do controle exercido pelo capital. Então é assim, é um processo que precisa, né, seguir para que rasgue essa camisa de força. Só que para isso precisamos nos posicionar. Para que educação estamos contribuindo? Ou para qual educação eu quero contribuir? Que visão de sociedade, de relações humanas? Observa que lá nos autores anteriores foi falar sobre isso.
né? Então, a que serviço se deseja prestar, né? A que modelo de sociedade, valores. Isso tem que estar, no modo de eu tem que estar claro essas discussões, até mesmo dentro do ambiente, no espaço da escola, no grupo, né? Aquele grupo, aquele coletivo, aquele projeto pedagógico está a serviço do quê? O que se acredita? Começa ali. Observa que não é ali que vai se romper com esse modelo, né? Ele é um processo que acontece lá na sociedade, no todo, mas essa discussão tem que estar muito clara para se buscar aí uma transformação radical. Então é isso. Essa é a primeira parte do livro, tá bom? A primeira etapa do livro. É um livro que vale a pena conhecer, ler. Tem vídeos no YouTube que falam do livro inteiro. Eu vou depois trazê-lo em outros momentos. Aqui é apenas uma pausa para o café, para uma discussão, assim, uma discussão, né? Uma reflexão aí. Espero que provoquem aqueles que não conhecia o autor, né, passou a conhecer esse termo e que nos coloque aí nessa busca, né, de se posicionar, porque a gente sabe que tem muita gente aí que luta pela educação, por uma educação que tenha, né, esse respeito pelo ser humano, mas também sabemos que há momentos ali que há uma dificuldade. Você sabe que não vai mais, tem o seu limite. Ele tem limite. O limite ali que o capitalismo impõe. Né? Você não consegue, às vezes, passar para outra página porque a sua estrutura não permite avanço. Tá bom? É do seu modelo. Isso tem que estar muito claro. Isso não quer dizer que se trata de uma questão de cruzar os braços. Já que é assim o sistema. Não. Né? Porque é um processo de luta, um processo de transformação, de debate, discussão, de prática, de mudanças que vamos aí participando e contribuindo, tá bom? Então, é mais um vídeo nesse chamado Pausa para o Café, que eu procurei contribuir aí com esse autor que não é tão comum em concurso para educação, tá bom? Pode ser que tenha sido indicado, mas não é tão comum, é mais para mestrado, mas vale aí a pena aí, conhecê-lo, muito a pena conhecer esse livro aí, ler com calma, tá bom? Para quem gostou, peço que curte, compartilha, se inscreve no canal, tá bom? Fala pro amigo, pro outro amigo, aciona o sininho. Esses vídeos fazem parte do primeiro bloco, que se encerra aqui nesse Pausa para o Café, tá bom? Vou iniciar outro bloco de autores, bom, que vai aí trazendo aí, eu procuro trazer uma linha de raciocínio para poder ajudar no concurso público e também para reflexão da educação. Valeu? Obrigado, abraço e até a próxima.